continue a nos abençoar e a falar o coração de cada um de nós. Eu gostaria, antes de expor o sermão de hoje à noite, de reforçar algo que nós falamos bem no início da pandemia, e já se passaram 4 meses, e eu gostaria de reforçar isso com cada um dos irmãos que estão aqui, que estão em casa. Nós, como igreja, queremos ter o privilégio, a honra, a bênção, a graça de poder ajudar os necessitados. Algumas pessoas já estão há 4 meses sem um recurso que tinham, outros tiveram uma perda significante dos seus rendimentos, e nós, como igreja, disponibilizamos um valor para socorrer as famílias necessitadas, não só com alimento, mas em todas as demais áreas. Deus é tão maravilhoso que Ele usou você para contribuir e usou outros que não contribuíam, que passaram a contribuir. Então hoje nós temos mais do que o suficiente. Hoje, para a glória de Deus, o nosso caixa, ele, deixando de lado a venda do lote, ele está pagando todas as suas despesas, e ainda há uma pequena sobra, uma boa sobra na verdade, não é tão pequena, para socorrer você que está em casa, você que está aqui, você que conhece alguém. Então, se você que está em casa conhece alguém da igreja que precisa de ajuda, quando você não compartilha a sua necessidade, você está pecando, porque você está deixando de abençoar outras pessoas. Como assim deixando de abençoar? É verdade, porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então nós queremos, como igreja, dar, porque de graça recebemos as principais bênçãos e de graça queremos devolver. Então, mais uma vez eu quero reforçar para a igreja: se você conhece uma família necessitada, ou se você está necessitado e precisa de ajuda, procure um dos nossos diáconos. Os diáconos vão falar com Moisés Brito e com o Departamento de Ação Social. Você não vai ser exposto, não temos nenhuma necessidade de dizer para quem foi feita a doação, eles já estão preparados para fazer esse tipo de ajuda. Lógico, nós não temos como comprar uma casa, um carro novo, ainda não, mas com certeza ajuda para questões de alimento, água, luz, gás, outras coisas que eu não vou mencionar aqui. Nós, graças ao nosso bom Deus, temos como ajudar você que está necessitado. Amém, queridos? Amém. Então abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo de número 10. Nós vamos continuar a leitura no capítulo 10, a partir do verso 45. Depois vamos entrar no capítulo 11 e você vai perceber que essa é uma das poucas histórias na Bíblia que se repete por 3 vezes. E nós vamos ler então um resumo dela no capítulo 11 e depois vamos estudar o texto sem expor verso por verso, já que são muitos versículos e nós queremos, já depois dessa leitura, expor o texto de uma forma geral. Verso 45 de Atos capítulo 10 diz assim: E os fiéis que foram da circuncisão, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviram falar em línguas, e engrandecendo a Deus, então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Capítulo 11, verso 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Então Pedro passou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope
orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixar do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis, aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou na minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não considere comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam homens, juntos da casa, estavam 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem, e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Aleluia. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor não escolheu apenas um povo. Obrigado porque o Senhor não é o Deus dos judeus. Obrigado porque no teu propósito eterno estava já predeterminado que os gentios seriam alcançados pela graça e pelo amor de Jesus Cristo. Obrigado porque nós podemos fazer parte da família do Senhor, fazer parte da tua igreja, mesmo não pertencendo à primeira nação a quem o Senhor se manifestou. Obrigado, ó Deus, porque agora, mesmo sendo gentios, nós estamos alinhados, alicerçados, unidos no teu corpo que é a igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que privilégio, queridos, pertencer a um Deus que não discrimina. E logo, esse Deus que não discrimina, que não faz acepção, Ele requer dos seus a mesma atitude, o mesmo comportamento. Deus está pavimentando a estrada aqui nesse texto. Ele está construindo pontes para chegar até os gentios, os não judeus. Primeiro, Ele converte um selvagem chamado Saulo, que se transforma em Paulo, o apóstolo dos gentios. Faz parte dessa pavimentação, dessa picada, dessa trilha que ele está criando dentro de uma selva muito fechada. Depois, Deus então envia os seus para ganhar samaritanos, judeus que haviam sido dispersos, voltaram para a sua terra, se uniram com outros povos e eram tratados também como escória, como cães. Agora temos a conversão do primeiro judeu, Cornélio. Alguns podem dizer: não, pastor, não foi o negro, etíope, eunuco que Filipe pregou? Como eu disse para vocês,
tudo indica que ele era judeu da dispersão, que havia se convertido ao judaísmo depois de nascer numa outra nação, mas com sangue judeu. Era possivelmente um judeu da dispersão. A Bíblia trata esse Cornélio como o primeiro gentio, o primeiro não judeu a receber a Cristo na nova igreja, após a descida do Espírito Santo. Cornélio, um romano, que o apóstolo Paulo nos apresenta especialmente, ou melhor, o apóstolo Paulo sai de cena e Pedro, por meio do Espírito Santo, após curar um paralítico chamado Enéas e ressuscitar uma discípula chamada Tabita. E o que é mais surpreendente nessas histórias é que Jesus havia feito quase que o mesmo e da mesma forma. Aqueles que estão com boa memória se lembram que Jesus havia curado um paralítico em Cafarnaum, levado pelos seus amigos, descido pelo telhado, e também ressuscitado a filha de Jairo. E as palavras ditas para Talita e para a filha de Jairo foram praticamente as mesmas. Está se cumprindo então a palavra do Senhor em João 14:12, que diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Percebe que Atos do Espírito Santo se dá por meio dos apóstolos. Paulo sai de cena, agora entra Pedro, depois ele sai e volta Paulo. E o que nós temos aqui então é Deus mostrando quem Ele é e a sua mensagem por meio daqueles a quem Ele escolheu. A grande questão aqui é como Pedro, um judeu, vai reagir diante da missão de alcançar gentios. Para nós hoje não é tão difícil entender isso, porque nós não fazemos ideia do abismo que existia entre um judeu ortodoxo e um gentio, um não judeu. E ele saiu bem com a missão de curar um paralítico, ressuscitar uma mulher, mas não seria fácil para que ele quebrasse essas barreiras, ultrapassasse o paradigma de falar um gentio. A discriminação racial e religiosa era muito grande entre os judeus. Em outras palavras, eu estou dizendo para você que quando ele esteve diante do desafio de, por meio do Espírito Santo, curar um paralítico ou ressuscitar uma mulher, para ele isso não foi tão complexo assim. Deus não precisou quebrantar Pedro, Deus não precisou tirar ele do seu conforto religioso, mas agora, para alcançar gentios, ele vai levar várias bordoadas, ele vai levar todo um processo, vai passar por todo um processo até conseguir compartilhar o Evangelho. Eu fico pensando, não é assim com você não? Quem sabe Deus não está te tirando desse seu conforto, dessa sua resistência, porque eu já ouvi muita gente falar bem assim: pastor, olha, qualquer coisa, menos pregar, menos apresentar a mensagem de boas novas, eu não dou conta de compartilhar o Evangelho. Eu procuro viver, porque falar para mim é muito difícil. Você fala com atitudes, mas você precisa falar com a sua boca também. E olha que Pedro então teve um tratamento especial. Quem sabe Deus não vai te dar um tratamento especial? E olha, o que é mais interessante é que Deus já começa a trabalhar com ele antes mesmo dos homens chegarem à sua casa com o recado de Cornélio. Temos uma informação preciosa no contexto que muitas vezes passa despercebido.
Olha Atos 9:43, diz assim: e ficou muitos dias em Jope, na casa de um certo Simão curtidor. Os curtidores eram considerados cerimonialmente impuros, pois tratavam de animais mortos, transformando suas peles em couro. Não era só pelo mau cheiro, era porque se tratava de animal morto, essas pessoas eram impuras. Jamais se pensava que um tradicional judeu ia entrar na casa de um curtidor, e lá estava Pedro, comendo e dormindo. Deus já começou a tirar ele do seu conforto religioso. Deus começou a desestabilizar os seus preconceitos, começou a quebrar as barreiras. Segundo Mateus, o Senhor Jesus deu as chaves da igreja a Pedro, que a representava, que representava a igreja. Ele já havia aberto a porta para os judeus no Pentecostes, depois abriu aos samaritanos, mas agora tem que abrir a porta aos gentios. Abrir a porta aos gentios era algo terrível para qualquer judeu sequer imaginar. Mas Deus não discrimina pessoas. Amém, queridos? Deus não discrimina pessoas, não importa a sua religião, não importa a sua cor, não importa o seu sexo, não importa a sua condição social. Um capitão ou um primeiro sargento, segundo alguns historiadores, um capitão romano chamado Cornélio servia em Cesareia, capital administrativa da Judéia, que possuía uma guarnição romana de 600 homens, denominada corte, dividida em 6 centúrias, por isso 6 centuriões, e um deles era Cornélio. Cornélio, um homem importante, que tinha sob o seu comando outros 100 soldados. Cornélio era um homem temente a Deus, um pai exemplar, um cidadão amoroso que socorria os necessitados. Quando não estava em guerra, Cornélio estava cuidando daqueles que estavam passando fome. Cornélio estava ajudando aqueles que precisavam de algum socorro. Tem gente que acredita porque exerce uma determinada função, não pode servir a Deus. Hoje pela manhã nós aprendemos que precisamos trabalhar e glorificar a Deus com o nosso trabalho. E o nosso trabalho tem que ter esse propósito, não é ganhar dinheiro primeiramente. O dinheiro pode ser uma consequência, porque o trabalhador é digno do seu salário, mas é glorificar a Deus. E Cornélio, mesmo sendo um centurião, ele sabia socorrer os necessitados. Possivelmente ele tenha se decepcionado com o politeísmo romano, e não foi só ele, nós já vimos outras histórias assim. Ele se cansou de muitos deuses, não sabia quem adorar, quando adorar. Eram tantos deuses que o próprio apóstolo Paulo diz que eles ficavam confusos, tanto que disse ele que foi adorar um Deus estranho, ou um Deus que eles não sabiam quem era. Na busca de uma resposta para a depravação moral, principalmente no meio militar, Cornélio então se torna um temente a Deus, passa a buscar conhecer mais acerca do judaísmo, uma religião monoteísta, que tinha apenas um Deus, com tradições e com rituais. Muitas pessoas hoje estão cansadas de ouvir bobagem, mentiras. Muitas pessoas não aguentam mais o show que é realizado em alguns templos, de algumas religiões, e entre elas até mesmo denominadas protestantes. As pessoas já estão buscando uma teologia reformada, sem mesmo entender a fundo o que seja isso, mas estão cansados de meninice. E eu disse e repito, nós temos uma grande responsabilidade, porque durante essa pandemia e depois dela, aqueles que ficavam fazendo show,
aqueles que criavam um espetáculo para extorquir o povo, já não vão poder fazer mais da mesma forma, já não estão podendo fazer, e as pessoas percebendo que aquelas comunidades apenas serviam para extorquir os que agora não podem ser extorquidos, porque não tem mais o que dar, elas vão perceber que existe uma religião verdadeira, um cristianismo sincero, e vão buscar em igrejas reformadas e até igrejas pentecostais esse evangelho. Pois bem, Cornélio estava cansado, ele era temente a Deus, orava, buscava o Senhor, dava esmola, jejuava. Contudo, ele não fazia ideia do abismo, de quanto seria difícil quebrar esse paradigma entre judeu e gentio, mesmo entre os gentios que eram tementes a Deus. Os judeus mais radicais torceram a doutrina da eleição, transformando-a em uma doutrina de favoritismo, encheram-se de orgulho, ódio radical, desprezavam os gentios e os tratavam como cães. Um judeu ortodoxo não podia entrar na casa de um gentio, nem convidava ele para entrar na sua casa, muito menos sentar-se à mesa com eles. Para que a igreja se torne uma comunidade multirracial, multicultural, é preciso vencer os preconceitos enraizados que até hoje existem no meio do povo de Deus. Eu me abismo quando ainda percebo que há racismo e machismo no meio da igreja. Ou não leram a Bíblia, ou leram equivocadamente. Deus não discrimina homem de mulher, negro de branco, pobre de rico. Por que é que eu ou você vamos discriminar? Por que é que ainda tem homem que acha que a mulher é sua propriedade? O feminicídio tem aumentado drasticamente agora que as pessoas estão em casa, porque muitos homens agora não convivem, não toleram que a mulher tenha uma personalidade. O racismo tem se mostrado terrível nos nossos dias, porque agora todo mundo tem uma câmera na mão e quase nada mais é feito às escondidas. Deus não discrimina. Em uma de suas orações, Cornélio teve a visão de um anjo que o manda chamar Simão Pedro, e este está em Jope. Curiosamente, essa cidade, Jope, é a mesma que Jonas desceu para fugir de Deus e pegar uma embarcação. Por quê? Porque não queria pregar aos ninivitas, gentios, que foram convertidos, o maior avivamento da história. Toda a cidade se converteu. Ei, parece que tem gente que não aprende a lição e continua discriminando. Jope aparece de novo no mapa, e lá está Simão Pedro, na casa do seu xará, curtidor, e recebe de Deus um aviso, porque Deus combate todo tipo de discriminação. Deus não só não discrimina, como Ele combate. Porque, queridos, muitas vezes não adianta ficarmos em cima do muro, não adianta simplesmente nos calarmos. Eu dizia aos meus filhos: olha, se fosse de fato um protesto sem intervenção política, se existe um que eu iria à rua, era contra o racismo. Esse eu iria com orgulho, mas eu não preciso ir à rua, porque eu tenho voz em vários lugares, e sempre que eu puder, eu serei contra. E eu sei que ainda há esse preconceito na igreja, entre as famílias. Pois bem, queridos, Deus não só não discrimina, como também combate a discriminação.
O ponto aqui é que Pedro era alguém que tratava com discriminação, assim como todos os judeus. Pedro poderia conseguir romper a profunda intolerância racial? O nosso texto apresenta não só a conversão de Cornélio, como também a transformação de Pedro, quebrando todos os seus paradigmas. Deus desenrola as cenas ao mesmo tempo. Parece que você está assistindo tudo numa tela dividida, ou em duas telas ao mesmo tempo. Enquanto Deus está enviando os homens à casa de Simão, o curtidor, lá está Pedro tendo uma visão, tudo acontecendo simultaneamente para que o propósito de Deus se cumpra. E ainda tem gente achando que vive pelo acaso. E ainda tem gente que acha que Deus não está no controle. E ainda tem gente que está apavorada, desesperada, desiludida por causa do Covid. E ainda tem gente que acredita que vai passar necessidade por causa do desemprego. Por quê? Porque não acredita que Deus está no controle. Porque não acredita que Deus proverá. E Deus está provendo todos os dias. Porque Ele ama os seus. E Ele cuida deles enquanto eles dormem. Porque Ele é Deus. Queridos, Deus então está desenrolando toda a história. Pedro sobe para orar por volta do meio-dia com a barriga roncando. Não tinha que ser diferente. Enquanto preparava uma comida, ele então tem uma visão do terraço da casa. As casas naquela época tinham um terraço onde as pessoas procuravam ir para se manter a sós. Possivelmente, como a casa era no litoral, à beira-mar, ele estava vendo barcos, vendo suas velas, e então ele tem um êxtase. Ele é arrebatado, diz algumas versões, e passa a ver um lençol baixado pelas quatro pontas, e projetado nesse lençol animais puros e impuros, segundo os costumes judaicos. Pedro então recebe a ordem que possivelmente o Vonei e o Oswaldo receberam algum dia: levanta, mata e come. Não comeram tudo que matou, mas mataram tudo que viram. Antes, não, agora nem tanto, né? Primeiro porque não tem, segundo porque agora é mais complicado. Mas Pedro recebe a ordem, mata e come. E o que é mais interessante, olha o paradigma que ele vivia, olha os conceitos prévios que ele havia estabelecido, que talvez você tenha. Você diz assim: não, eu não tenho nada contra o negro, eu só acho as cotas um absurdo. Não, eu não tenho nada contra o negro, mas eu não gostaria que meu filho ou minha filha se casasse com um. Não, eu não tenho nada contra a mulher, mas eu não aguento ver a mulher no volante. Não, eu não tenho nada contra a mulher, eu só não gosto de mulher expressando a sua vontade. Talvez você seja um machista, um preconceituoso, e nem sabe disso, mas hoje Deus está te mostrando. E o texto, Pedro, prontamente ele responde: de modo nenhum, Senhor, jamais provei alimento profano ou imundo. Olha só o que ele está pensando. Ele está dizendo assim: Senhor, eu sou puro, eu sou santo, eu sou sério, eu estou com fome, mas não vou comer qualquer coisa não. Eu não quero essas coisas imundas. Eu não quero esse tipo de comida. É engraçado que hoje não é nem questão de comida imunda ou pura. Tem gente que só come o que quer, e quando não tem o que quer dentro da geladeira, diz: não tem nada para comer nessa casa. Não tem nada que ela queira comer, porque se ela for comer tudo o que tem, ela morre de tanto comer. Mas nós normalmente manifestamos o nosso preconceito sem sequer perceber, e ele fez isso.
Ele diz: Senhor, de modo nenhum. Aí a voz diz: você não entendeu, meu filho? 10:15. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Ai, que lapada! Eu não sei se você está percebendo o que Deus está fazendo com Pedro e o que Ele quer fazer com nós, conosco. Ele está dizendo assim: ô Santão, ô bonzão, você não está entendendo. Eu estou te mandando fazer, e não diga que é impuro aquilo que eu santifiquei. Aqui está a chave para abrir as portas do preconceito. Aqui está a marreta para derrubar o muro da discriminação. Como podemos considerar impuro o que Deus purificou? Como podemos considerar inferior a mulher que Deus criou à semelhança do homem, para ser a sua ajudadora? Como podemos discriminar o negro que foi feito à imagem e semelhança de Deus? Ei, o negro se parece com Deus tanto quanto o branco. Mas tem gente que acha que não. E Deus está dizendo: como é que você pode dizer que é impuro? Como é que você pode discriminar aquilo que eu não estou discriminando? Como é que você pode condenar aquilo que eu não estou condenando? Como é que você pode tratar de forma hostil aquilo que eu não estou tratando? Queridos, em Atos 10, 27 e 28 diz: conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidos muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo homem nenhum. Aleluia. Ele aprendeu. Graças a Deus, a pisa serviu. Graças a Deus, foi quebrada as barreiras de preconceito. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele diz: olha, vocês já sabem da tradição, eu não poderia nem entrar, mas lá atrás ele mandou os visitantes que Cornélio havia lhe mandado entrar na casa, ceiar com eles, dormiram. Depois ele foi para a casa de Cornélio, já estava com seu coração quebrantado. Ele aprendeu. Tem gente que aprende, graças a Deus. Que eu aprenda, que você aprenda, que nós venhamos de fato tirar de nós qualquer tipo de machismo, qualquer tipo de discriminação, seja homem, com mulher, ou por cor, ou por classe social. Deus promove justiça em meio à discriminação. Dos versos 23 a 48, Pedro segue para Cesareia com a sua comitiva. Deus tem uma obra para fazer por meio das suas mãos. Deus não falou a Cornélio por meio do anjo a mensagem salvífica, porque quem são os portadores? Nós. Deus deu a mim e a você o privilégio de anunciar as boas novas. Por que Deus não falou por meio do anjo? Porque não é responsabilidade do anjo, não é privilégio de anjo, é privilégio meu e seu compartilhar as boas novas. Cornélio esperava com grande expectativa. Eu estava pensando nessa expectativa de Cornélio, que ele fica à porta, sabe assim, atento. Eu me lembrava, quando estudava, do tempo que adolescente, meus tios passavam na nossa casa para levar para a chácara. Um passava na porta, o outro passava a mais ou menos 1 quilômetro de distância. A gente tinha que sair correndo para poder não perder a carona, mas isso era bobagem para a gente. Mas aquela expectativa, com medo de dar errado, ou com medo do tio ligar, assim: não vai dar não, já está cheio o carro e tal. A gente nem dormia, esperando aquele dia que nós iríamos para a chácara, porque lá a gente comia um pouquinho melhor, lá a gente brincava à vontade, então era uma grande expectativa.
Como muitos tiveram essa expectativa do primeiro encontro com a namorada, eu fundi o motor de uma Santana Quanto no meu primeiro encontro, não vou esquecer nunca. Nem teve, né? Foi só a marcação do primeiro. Muitas pessoas não dormem no dia do jogo, da final, em que você vai disputar alguma coisa. Às vezes é jogo de peteca, mas aquilo para você é muito importante. E aí cria aquela expectativa, aquela ansiedade. Ali estava Cornélio aguardando. Quando Pedro se aproxima, ele se lança aos pés para adorá-lo. Pedro repreende imediatamente: levanta-se, levanta-te, sou homem. Em outras palavras, você não tem que adorar homem algum, somente a Deus. Pedro não permite que Cornélio o adore, ainda que ele tenha feito uma grande viagem, ainda que ele tenha quebrado paradigmas. Ele não é digno de adoração, ele não está fazendo nada mais, nada menos do que o servo deveria fazer. Mas tem gente que só faz para receber elogio, aplauso, tapinha nas costas. Parece político. Se não for por reconhecimento, não faz. Pedro diz: não aceita adoração não. Estamos diante de um tabu. O povo esperava ansiosamente Pedro para ouvir o que ele tem a dizer da parte de Deus. Mas entrar na casa de um gentio era algo impróprio. Mas ele prefere obedecer a Deus do que seguir tradições humanas. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: eu ir na cadeia pregar para aqueles miseráveis, para não falar os outros palavrões que fica feio, eu pregar para prostituta, para alcoólatra, eu ir em casa de recuperação, mexer com drogado, eu falar com esse ateu, eu falar com esse tipo de gente. Lá estava Pedro, obedecendo a Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus nos ensina neste texto, por meio da vida de Pedro, que devemos rejeitar atitudes extremas. Quase sempre todo extremo é perigoso. Quais são os extremos dos nossos dias que eu e você devemos evitar? Ele reconheceu que era totalmente inadequado tanto adorar uma pessoa como se fosse divina, como rejeitar alguém considerando essa pessoa imunda. Ele não aceitou a adoração, mas também quebrou o tabu e entrou, porque ele sabia que aqueles que estavam ali eram gente como ele, e mereciam e deveriam ouvir a mensagem de salvação. Pedro, diz um autor, não aceitou que Cornélio tratasse como Deus, e se recusou a tratar Cornélio como um cachorro. Bem, talvez a palavra aqui seria, não aceitou tratar os outros como verme, porque como cachorro não serve para os nossos dias, porque muitos estão tratando cachorro como gente. Eu me espantei nessa semana quando fui levar meu carro para revisão. Cheguei cedo para ser liberado cedo, e 8 horas da manhã tinha 3 clientes e 3 cachorros. E eu, observando aquilo, fiquei imaginando como é que alguém sai cedo de casa com um cachorro debaixo do braço. Mas aí é questão de cada um faz o que bem quer. Mas o que me estarreceu, e eu quase que não segurei as palavras, mas ia criar um problema grave, foi quando uma outra pessoa chegou muito afoita, porque viu 2 cachorros, e perguntou: é menino ou menina? E eu assustei com aquilo, eu estava pensando: será que está falando do cachorro ou tem alguma criança aqui? E eu olhei, aí a outra muito empolgada: essa é menina e aquele é menino. E eu disse: misericórdia, Senhor, aonde nós chegamos? O retardamento alcançou a quase todos. As pessoas parece que já não estão mais tendo sentido do que é ser humano e do que é um animal. Tanto é que muitas pessoas não são capazes de pagar uma refeição
para um faminto, mas deixa um cachorro no hotel quando vão viajar. Pagam medicação caríssima para um cachorro, mas não tem coragem de fazer uma doação para uma criança necessitada. Temos cachorro esperando na fila de doação, de adoção, do que gente. Sabe, queridos, Deus não discrimina. E cuidado, porque quem trata cachorro, gato, papagaio, cavalo, qualquer outro bicho como gente, está discriminando. Está tratando animal como se fosse gente, e gente como se fosse animal. E eu não estou dizendo que alguém que tem um animal deve deixá-lo passar necessidade, deve deixá-lo morrer, tratá-lo com descaso. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que não se pode tratar animal, seja ele qual for, tenha ele o tempo que tiver, seja ele do preço que for, como gente, porque não é gente, é animal. Todos aqueles que tratam animais como gente estão pecando, assim como aqueles que tratam gente como se fossem animais. Pedro está diante de um público atento e faminto. Talvez o melhor auditório que um pastor gostaria, mais ou menos como os irmãos aqui estão atentos. Não sei se foi por causa do negócio de cachorro, mas o certo é que os irmãos estão muito conectados. E ele então apresenta a mensagem que havia preparado, que havia pregado para os judeus e para os samaritanos. A mensagem é a mesma, mas o público é outro. Não importa, o Evangelho é poderoso para alcançar a todos, em todos os lugares, aleluia. Ele não tem que mudar o Evangelho, ele não tem que dar um jeitinho. Ele prega a mesma mensagem. Qual é a mensagem? Está aí no texto. Primeiro ele fala que Jesus Cristo se fez homem e habitou entre nós. Ele fala da vida e do ministério de Jesus. Tem gente que diz: pastor, não sei como pregar, não sei o que pregar. Prega Jesus, só Jesus, exclusivamente Jesus. Depois Pedro falou da morte de Jesus no madeiro, e ele usa o madeiro para mostrar que Jesus Cristo foi envergonhado e maltratado, humilhado por causa dos seus e dos meus pecados, e ele morreu no madeiro. E por fim, então, ele apresenta do verso 40 a 41, que esse Jesus ressuscitou, porque ele venceu a morte, e todos aqueles que creem nele, ainda que morram, seja de Covid, seja de velhice, seja de câncer, seja de bala perdida, seja do que for, aqueles que morrerem serão salvos, estarão com ele na glória para toda a eternidade. Aleluia. Mais uma vez, nós temos um testemunho dos céus para comprovar que Deus é quem está no controle. Enquanto eles ouviam a pregação, os gentios se convertem, são batizados pelo Espírito Santo e passam a falar em línguas. Queridos, a vida, a morte e ressurreição de Jesus forma a espinha dorsal do Evangelho que foi pregado pelos apóstolos e que precisa ser pregado por mim, por você, e todos aqueles que ouvirem e se arrependerem receberão o Espírito Santo, terão de ser batizados e terão dons. Agora, para que ninguém fique com dúvida, que tipo de língua foi essa? Está lá em Atos 11:17. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, no Pentecostes, subentendido, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? Os gentios recebem o mesmo dom. Deus faz questão de evidenciar, de deixar claro, patente, visível, audível, que os gentios também fazem parte da igreja, do corpo de Cristo. Assim como aconteceu com os samaritanos, vocês se lembram? Deus então mostra
que Ele ama a todos e quer que todos sejam salvos. Para isso, precisam se arrepender, confessar Jesus e receber o Espírito Santo. Quero concluir, queridos. O que esse acontecimento tem a ver conosco? Ninguém aqui é centurião, ninguém aqui mora na Palestina. O que é que ele pode falar ao meu e ao seu coração? Quais lições nós devemos tirar desse texto? Esse texto nos fala sobre a importância da unidade da igreja. O corpo de Cristo é composto por pessoas de todas as raças, cores, classe social e de ambos os sexos. Nós não podemos ter discriminação. Eu me lembro de um material que foi muito divulgado, perdeu um pouco do crédito, mas bombou nas universidades evangélicas, que era dentro daquela filosofia de uma igreja com propósito, aonde se denominava que uma igreja deveria ter um perfil de crente, baseado na comunidade que ela existia. De fato, esse perfil ele acaba se manifestando, mas não por propósito da igreja, como era sugerido às vezes, por consequência da localidade. Mas o que nós precisamos entender é que a igreja não tem um perfil de crente. Na igreja do Senhor Jesus, onde quer que ela esteja, ela é a igreja do pobre e do rico, da criança e do idoso, do homem e da mulher, do negro e do branco. Todos devem ter assento, todos devem ter oportunidade, todos devem ser amados, todos devem servir a Deus no corpo de Cristo. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que o Espírito Santo de Deus é livre, age como quer, quando quer. Nem os judeus de antigamente, nem os pastores da atualidade podem controlar o Espírito de Deus. Ele é livre, imprevisível, e nós só temos que adorá-lo e servi-lo. Nós não podemos colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha, dizendo que só é certo dessa forma, que só pode adorar assim, que certos são aqueles que fazem dessa ou daquela forma. Eles são surpreendidos com os gentios sendo convertidos e batizados com o Espírito Santo, algo que eles não imaginavam. Nós não temos condições e nem deveríamos ter a pretensão de controlar o Espírito Santo. Recentemente vi uma postagem de um desses apóstolos aí, que coloca cabresto nos seus membros, dizendo que a igreja, ou a liderança, melhor dizendo, é que deveria determinar com quem as pessoas casam, aonde elas trabalham, dizendo que eles eram os únicos que tinham condições de dizer às pessoas o que elas deveriam não fazer. Pelo amor de Deus, ainda tem gente que já até ouviu o evangelho verdadeiro, que se deixa aprisionar por esses lobos. Quem diz para nós o que devemos fazer, quando fazer e como fazer, é o Espírito Santo de Deus. Não são homens. Quando muito um pastor, um professor, um diácono, um líder, ele pode expor a palavra, aconselhar, mas em hipótese alguma ele pode se colocar no lugar do Espírito Santo, como se, por ser líder, tem autoridade sobre a vida do outro. Queridos, em terceiro lugar, nós aprendemos, e essa lição eu gostaria que você levasse para o resto da sua vida, é que a religiosidade não salva. Então para de falar assim, só vou namorar com essa pessoa porque ela é muito gente boa, menina de família, rapaz de família, só vou namorar, só vou casar porque essa pessoa, ela é demais, nota 10, uma pessoa responsável, religiosa.
Uma pessoa comprometida com a família, com os estudos, com o trabalho, só não tem Jesus Cristo. Não tem nada. Vai morrer, vai para o inferno. Não existe essa ideia de que porque a pessoa é religiosa, porque ela se apresenta como um bom cidadão, um bom pai, uma boa mãe, um bom trabalhador, que ela será salva. Isso é mentira, isso é universalismo. As pessoas não se salvam por suas obras, isso é espiritismo barato. Só há salvação em Jesus Cristo. Perceba, Cornélio, um homem temente a Deus, dava esmola, jejuava, orava constantemente. Um anjo aparece a ele, porque Deus envia, e diz: olha, manda chamar Pedro, porque Pedro, meu servo, vai pregar o Evangelho das boas novas. Ao ouvir o Evangelho, você vai poder se converter do seu mau caminho. Ao se converter do seu mau caminho, você vai receber o Espírito Santo. Recebendo o Espírito Santo, você será salvo. Mas ele não foi salvo pelas suas obras. Ele não foi justificado porque ele orava, porque ele dava esmola. Senão Pedro não precisava andar 55 quilômetros, quebrar todos os paradigmas para ir até a sua casa e pregar o Evangelho. Só depois que Pedro apresentou Jesus, a sua vida e ministério, a sua morte e ressurreição, é que Cornélio foi atingido de forma irresistível pelo poder do Espírito Santo, e ele então se converte, é convertido por Deus e se torna um novo homem. E todos aqueles também que receberam a Jesus se tornaram novos homens e novas mulheres. Religiosidade não salva, só quem salva é Jesus Cristo de Nazaré.